Muito bem, agora chegou o momento do irmão Gustavo entrar aí no ar. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão Gustavo. Muito boa tarde, Jorge. Graça e paz. Tudo bem com você e a sua família? Tudo bem, graças a Deus. E a sua, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Eu perdi o meu cunhado duas Ah, é? semanas atrás e, e minha esposa está aí no Brasil, mas eu Ela está aqui creio que no ele Brasil? está melhor do que nós que estamos aqui vivos, né? Verdade. Muito Pelo bem. que está aí no mundo aí, né? Perdão? Pelo que está acontecendo no mundo aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu queria reforçar o pedido para os nossos amigos ouvintes. Se você tem sido abençoado através dessa programação, e eu creio que sim, por favor, ajude, já que está com um balanço negativo e todos os meses o compromisso de pagar essa hora desse programa tem que ser honrado. Então, por favor, ajude com o melhor que você puder. É, eu acho que o que você tem recebido nesse programa vale muito mais do que R$ 1, 2, 10, R$ 50. E eu creio que entre muitos que ouvem esta programação, há pessoas que podem ajudar com mais, há outras que podem ajudar com menos. E como já dizia a minha falecida avó, de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então, por favor, ajude. Você poderia mais uma vez dar o número da conta, Jorge? Ah, sim, pois não. Então anotem aí. Agência 2018, Banco é Bradesco, tá? Agência 2018, conta corrente 8278, dígito 3, no nome do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim. Amém. Vamos continuar com a nossa série, falando sobre esse Ok. tratado, a parceria Transpacífico, em inglês Trans-Pacific Partnership, mais conhecido como TPP. Semana passada, muitas pessoas entraram em contato comigo, Jorge, dizendo que ficaram assim impactadas, né? No sentido de que tem muita coisa que elas não sabiam que está sendo revelado e agradecendo não somente a mim, mas ao programa em si, pelo fato de trazer à baila esses temas que são muito pouco divulgados pela imprensa aí no Brasil. Alguém entrou em contato contigo, comentou alguma coisa sobre o programa do domingo passado? Então, o Alexandre falou que sim, que teve alguns comentários que o pessoal gostou muito do programa. Muito bem, então vamos continuar. Eu vou fazer rapidamente um resumo do que foi falado no domingo passado sobre esse acordo, né? O que é o TPP? TPP significa Parceria Transpacífico. E os países envolvidos nesta parceria são os Estados Unidos, não poderia deixar de ser, né? O Japão, Austrália, Peru, Malásia, Vietnã, Nova Zelândia, Chile, Singapura, Canadá, México e Brunei. Tudo isso se resume a um acordo maciço de livre comércio. O que isso representa? A eliminação das tarifas sobre bens e serviços e harmonização das diversas regulamentações entre os países parceiros ou os países que fazem parte desse acordo. Agora, por que aqui nos Estados Unidos está crescendo um movimento, as pessoas estarem em contra ou contra esse acordo? Um dos principais problemas desse acordo é o seu efeito sobre a liberdade de expressão, Jorge. A liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos está sendo, dia após dia, cerceada, eliminada pouco a pouco. Tanto a liberdade na televisão, já os canais não podem anunciar ou fazer matérias sobre determinados assuntos. A internet também já está bloqueando. Vou dar um exemplo. O amigo ouvinte deve já ter ouvido falar, ou já deve ter lido algum artigo do professor Olavo de Carvalho. Ele é um feroz crítico do governo do nosso país e dessa elite global, a nova ordem mundial, e ele não pode mais publicar nada no Facebook que ele é bloqueado. Ele é bloqueado. E o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg,
Ele é um conhecido ativista da nova ordem mundial. Eu tenho aqui em meus arquivos uma entrevista que ele fez a um canal em que a jornalista pediu para que ele tirasse o agasalho, porque ele estava num ambiente cheio de iluminação, suando pra caramba, e a jornalista pediu: por que você não tira o casaco? Ele: não, nunca tiro. Mas aí a plateia começou a insistir, ele resolveu tirar e foi mostrado na parte interna do casaco tem um símbolo Illuminati, e a própria jornalista falou isso. Ele também já declarou abertamente, ele ano passado se tornou pai de uma linda menina, ele declarou que quer ver a sua filha crescendo dentro de uma nova ordem mundial. Então, o professor Olavo de Carvalho, ele é bloqueado no Facebook, e outras pessoas também que eu conheço estão sendo bloqueadas. Há, por exemplo, um canal muito bom, o Brasil de Fora do Brasil, de um brasileiro, Nandinho, ele mora na Geórgia, e ele estava fazendo uma live juntamente com médicos e expertos em assuntos de política, e assim, de repente, a live foi bloqueada, né? O Hangout foi bloqueado. Então nós temos experimentado aqui nos Estados Unidos que a liberdade de expressão está sendo tolhida, pouco a pouco. Aí no Brasil também não é diferente. Eu sempre procuro estabelecer um paralelo entre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e o que está acontecendo aí no Brasil. Não sei se já foi aprovado, eu creio que estava em votação, aquela projeto de lei que quem falar mal de um político pode ser preso, castigado, alguma coisa assim. Você sabe algo a respeito, Jorge? Sim. Isso já foi aprovado, esse projeto de lei? Ainda não, né? Mas tá correndo. Tá tramitando, né? É. Então, a liberdade de expressão, pouco a pouco, está sendo tolhida. E as pessoas estão preocupadas com esse acordo justamente porque um dos principais pontos que esse acordo vai abolir é a liberdade de expressão. Muito bem, continuando aqui, diz o seguinte: se esse acordo TPP for aprovado, a internet, como hoje conhecemos, vai mudar dramaticamente ou drasticamente. Esse acordo tornaria os provedores de acesso à internet em guardiões e ameaçaria a capacidade do ser humano de se comunicar sem restrições através de blogs, fóruns, sites e plataformas de mídia social, como o Facebook já está fazendo, Instagram, WhatsApp e outros mais, né? Esses provedores serão forçados a monitorar o conteúdo dos seus clientes. Então, tudo o que nós falarmos, gravarmos e postarmos na internet será monitorado. Será monitorado. E aquilo que não for do agrado, ou for estiver em contra da disposição da elite global, será bloqueado. Porque os provedores de internet, se eles deixarem que as pessoas postem ou falem o que eles pensam, eles terão que enfrentar com responsabilidade de direitos autorais que foram violados. Outra coisa que esse acordo também vai abolir é o direito autoral, o direito à intelectualidade. Quer dizer, se você cria alguma coisa, como por exemplo esse cientista brasileiro que criou esse remédio que combate o câncer, e até hoje não foi aprovado, e ainda que a maioria dos brasileiros não saiba, mas isso é um jogo político, porque se aprovam isso, então farmacêuticas e a indústria da enfermidade, que existe uma indústria global da enfermidade, que quer que as pessoas, quanto mais pessoas venham se enfermar, melhor para eles, mais dinheiro. Então a indústria da doença, da enfermidade, deixará de ganhar milhões com o câncer. Então, se isso for aprovado, das duas uma. Ou vão matar esse cientista, ou então não vão aprovar essa medicação, né? Das duas uma. Ou matam ele, dão um sumiço nele,
ou não aprovam isso, porque a indústria do câncer vai perder milhões e milhões de dólares. E esse acordo TPP prevê isso, que nenhum direito autoral ou intelectual seja ou pertença a alguém, vai pertencer ao Estado. Quanto mais o Estado se intromete na vida do indivíduo, de um país, pior para o país. Por quê? O Estado não produz nada. O Estado não é gerador de riquezas. O Estado, por definição, administra as riquezas que são produzidas por aqueles que trabalham, administra as riquezas produzidas pelo país. Então, quanto mais interferência do Estado, pior para o progresso de uma nação. E é isso que nós estamos vendo. As políticas do uso justo serão restritas. Os direitos autorais existentes serão muito estendidos e adotarão sanções penais contra aqueles que infringirem direitos autorais, mesmo sem motivações monetárias. O conceito da inocência, até que se prove o contrário, não será aplicado. Então, existe aquele conceito, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Esse conceito de inocência deixará de existir também. Deixará de existir. Agora, como foi falado no programa anterior, esse tratado é um tratado que vem sendo estipulado, confeccionado a 7 chaves. Já foi assinado, já é oficial, foi assinado, se não me engano, final do mês passado na Nova Zelândia. Mas por que, o amigo ouvinte então pode perguntar, por que, Gustavo, esse tratado ainda não veio à baila, não foi anunciado? Porque é um tratado que vai justamente em contra a população, um tratado que foi redigido pelas grandes empresas farmacêuticas, com o intuito, como já disse, de aumentar ou fomentar a indústria da doença para que mais pessoas venham se enfermar e essa indústria venha ganhar milhões e milhões de dólares com as enfermidades que as pessoas padecerão. Amigo ouvinte, você verá agora um incremento, um aumento grandíssimo em número de vacinas. Em números de vacinas. Você, pai, você, mãe, cuidado, abra os seus olhos. Você que tem filhos nas escolas, cuidado com eles, acompanhe o dia a dia dos seus filhos, veja o que eles estão aprendendo, o que os, entre aspas, professores estão ensinando aos seus filhos. Quando você tiver que levar o seu filho para ser vacinado, pergunte ao doutor, ao médico, à enfermeira, quem quer que seja, você, por favor, poderia me mostrar a bula dessa vacina? Quais são os elementos que compõem essa vacina? E eu estou seguro, Jorge, que agindo assim, se um pai ou uma mãe, antes de vacinar o seu filho, pergunta ao médico, à enfermeira, para que veja a bula ou os componentes que formam aquela vacina, vai causar um furor nesse médico ou nessa enfermeira. Por quê? Porque existe dentro dos Illuminatis, da elite global, uma tendência, vamos assim dizer, uma ciência conhecida por eugenia, que, traduzindo em miúdos, significa o seguinte: a superação da raça ariana sobre as demais, a valorização de seres superiores, entre aspas, né, da raça ariana sobre os demais, que é o mesmo conceito que foi usado por Adolf Hitler, quando ele provocou o holocausto de mais de 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos e etc. Então fica aí o alerta. Você, pai, você, mãe, que tem filhos na idade escolar, acompanhe tudo que está sendo ensinado ao seu filho. Não é normal, não é certo, não é justo que o seu filho, a sua filha de 6 anos de idade, seja ensinado através de cartilhas, de livros do MEC, como explorar o próprio corpo. Essa ideologia de gênero, esse marxismo cultural, infectará, né, a mente do seu filho e daqui a alguns anos você não terá controle sobre o seu filho, sobre a sua filha. Volto a repetir, isso é muito importante. Você que tem filhos em idade escolar, que tem que ser, o seu filho, a sua filha tem que ser vacinado, cuidado com o tipo de vacina
que será aplicado no seu filho. Você, senhor, senhora, já da terceira idade, que o governo faz campanha, tanto aí quanto aqui, para que seja vacinado contra a gripe, contra a flu. Peça também para ver a bula, os componentes que formam essa vacina, que compõem essa vacina. Porque se você notar que existe um aumento exagerado de mercúrio, alumínio, ou seja, metais pesados, essa vacina, eu falo sem medo de errar, não a tome, não se deixe vacinar, porque isso, em poucos anos, vai causar um prejuízo tremendo à sua saúde. Então, abra os seus olhos. Como a população será afetada através desse acordo TPP? Este acordo afetará negativamente a todos que trabalham em fábricas. Vai afetar aqueles que compartilham informações na internet. Uma análise de que uma pequena porcentagem dos ricos vai prosperar, enquanto o resto da população vai ver as suas finanças diminuírem ainda mais. E isso eu já falei em um vídeo que eu fiz, em um hangout, sobre as 13 famílias. As 13 famílias que governam o mundo. Se você pega uma nota de $1, ela está cheia de símbolos ocultistas, tudo em número de 13, 13, 13, 13. As 13 famílias que governam o mundo, os famosos 1% que detêm toda a riqueza mundial, são esses que formam a elite globalista que querem diminuir a quantidade de pessoas no mundo, entre os quais eu destaco o senhor Bill Gates, dono da Microsoft, a David Rockefeller, tem também outro, eu esqueci o nome dele, o primeiro nome dele é um nome complicado, da família Bilderberg, sobre quem eu estarei falando nessa live amanhã no meu canal, e outros mais. Então, as pessoas serão afetadas nesse aspecto. Enquanto serão proibidas práticas de marketing, compre dos Estados Unidos, ou do Brasil, ou o país que seja, ou compre local. Será permitido que as farmácias aumentem, ou as farmacêuticas, melhor dizendo, os grandes laboratórios, aumentem o preço de remédios e não se permitirá a venda de medicamentos genéricos. Serão substituídos por leis e políticas de proteção ambiental que serão postas em práticas pelos países membros. E por aí vai. Outra coisa que eu queria comentar, deixa eu puxar aqui o arquivo, está aqui. A parceria Transpacífica, ou seja, o TPP, cria em segredo uma corte judicial supranacional. Ora, supranacional significa o seguinte, que sobrepassa os limites do nacional. Uma autoridade supranacional, um exemplo, as ONGs, as ONGs, são organizações supranacionais. E hoje, muitas dessas ONGs trabalham para arrancar dinheiro do governo e também fazendo um trabalho sujo em favor dessa elite global. Por isso, mais um alerta aqui, tenha muito cuidado. Tem uma pessoa que recentemente deixou um comentário no meu canal, me chamando de imbecil, que eu sou pessimista, e utilizando-se de palavras de baixo calão, né? Então eu propus o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, já que você me considera um imbecil e outra coisa, vamos fazer um hangout, você e eu, e aí você fala o que você acha, o que você pensa, e eu vou te provar por A mais B que você está errado. E eu faço esse desafio aqui. Se a pessoa que está ouvindo esse programa e, não, esse cara aí, ele é doido, é imbecil, é fanático, é isso e aquilo, então vamos marcar um debate, mas tem que ser na internet, para que todos vejam, porque você vai passar vergonha. Eu gosto de debater, agora sem palavras de baixo calão, não há necessidade de ofensas, não há necessidade de xingamentos, mas eu vou provar por A mais B que existe uma elite globalista que está, como já dizia minha falecida avó, né? O mingau está quente, come pelas beiradas.
Então essa elite globalista está comendo a população, devorando a população pelas beiradas. Eu vou provar por A mais B, eu tenho condições de fazer isso. Então, essa parceria cria em segredo uma corte judicial supranacional, absolutamente sem qualquer obrigação de prestar contas a quem quer que seja. Quer dizer, eles vão usar e abusar de dinheiro público, gastar o dinheiro público e arrecadar bilhões, trilhões de dólares e não darão satisfação a ninguém. Esse sistema é aberto e é um desafio à soberania parlamentar e judicial das nações. Tribunais semelhantes a esse já conseguiram impedir que se adotassem políticas públicas de proteção adequada ao meio ambiente. Jorge, quantos dias já se passaram desde daquela desgraça que aconteceu em Mariana? Parece que são dezembro, janeiro, fevereiro, vai para 4 meses já. Alguém foi punido? E agora, nada. Alguém será punido? Pelo jeito, acho que não. Como diz aí, né, vai virar tudo pito. Então não preciso falar mais nada, né? Porque os responsáveis deveriam estar na cadeia, a empresa deveria pagar uma multa altíssima, ter a sua licença para operar cassada num país sério. Num país sério deveria ser feito isso. Mas até agora, ninguém foi punido, famílias e mais famílias perderam tudo, absolutamente tudo. Um rio foi morto, deixou de existir, a população até hoje sofre com a falta d'água e ninguém foi punido. Então, meus amigos, nós entendemos que tudo isso é um jogo de cartas marcadas. Atualmente permanecem como Estados-membros que participam das negociações, como eu já falei, né, os Estados Unidos, Japão, México, Canadá, Austrália, Malásia, Chile, Singapura, Peru, Vietnã, Nova Zelândia e Brunei. Essa parceria está prevista para ser o maior tratado econômico da história, incluindo países que representam mais de 40% do produto interno bruto mundial. E existe uma menção importante no capítulo Investimentos, que destaca a intenção dos países que estão discutindo a formação dessa parceria, liderados pelos Estados Unidos, com uma atenção especial desse falso presidente que habita na Casa Branca, que está ocupando o cargo de presidente desse país, o queniano muçulmano do Barack Hussein Obama, e de gerar vastíssimos novos poderes para empresas multinacionais, criando um tribunal supranacional no qual empresas globais poderão processar estados e obter compensações a serem pagas com dinheiros dos contribuintes, sempre que alguma ação desejo dos próprios contribuintes faça dificultar alguma operação de alguma empresa multinacional, acarretando perda de lucros futuros esperados. Esse é o perfeito exemplo do caso desse cientista que criou esse remédio que combate o câncer. Se isso for aprovado, vão dar um sumiço nele, porque o que ele inventou cria um rombo, um prejuízo tremendo contra a indústria das enfermidades. Cria um prejuízo altíssimo que nós não podemos calcular, não temos nem ideia, Jorge, nos cofres dessas grandes farmacêuticas, como Johnson & Johnson, a Merck e tantas outras que produzem remédios, laboratórios, também em empresas de tabaco e automobilísticas. Por isso que esse acordo não é de conhecimento popular, porque foi redigido por essas grandes empresas para exploração e escravização da população mundial. E, meus amigos, não sou um pessimista, ao contrário. Mas, se você pensa que algum dia a situação vai melhorar, você está vivendo no país das maravilhas, na ilha da fantasia. Porque se a situação for melhorar, então a Bíblia, tudo que está escrito na palavra de Deus, é mentira. Como eu disse no programa do domingo passado, esse triênio 2016, 2017 e 2018 serão anos importantíssimos. Anos em que
será decidido o futuro da humanidade. E se você, meu amigo, minha amiga que está ouvindo esta programação, ainda não tomou a sábia decisão, não de aceitar uma religião, porque religião, a palavra religião vem do latim religare, que significa ligar ou unir o ser humano a Deus. E as religiões hoje em dia têm feito justamente o contrário. As religiões hoje em dia têm afastado o ser humano de Deus. Religião não salva. O Senhor Jesus pregava contra os religiosos. Se você ainda não tomou a sábia decisão de entregar toda a sua vida, seu coração nas mãos de Deus e seguir a Ele, não a homens, porque, como a própria palavra diz, maldito o homem que confia no homem, mas seguir o que está escrito na palavra de Deus, então você vai sofrer todas essas consequências, tudo isso que eu tenho falado aqui, tudo isso que tem sido exposto aqui. A igreja do Senhor Jesus, eu creio, ainda que há pastores que digam que a igreja sim passará pela grande tribulação. Eu creio que não. Bom, aí já é uma questão de ponto de vista teológico. A igreja do Senhor Jesus não sofrerá essas consequências. Aqueles que forem achados fiéis até o dia da sua vinda, da sua manifestação, não sofrerão essas consequências. Na próxima semana, vamos continuar com este tema. Tem muita coisa a ser falada, coisas que eu ainda não posso dizer aqui porque está no campo de especulação ou são especulações, porque, como já foi dito, é um acordo que ainda não foi assim passado para o público. A informação que eu tenho foi filtrada através de uma rede da qual eu participo, de uma rede de informações da qual eu participo, de pessoas sérias também, pessoas tementes a Deus, que também fazem o mesmo tipo de trabalho que eu tenho procurado fazer, ou seja, de abrir os olhos das pessoas que estão dormindo o sono espiritual. Jorge, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Muito bem, o programa já está terminando, né? Eu agradeço aí a sua presença, né? Mas é isso mesmo, a gente tem que vigiar e orar, né? Diz a Bíblia, né? Vigiar e orar, para que quando vier o dia mal, né, não pegar a gente de surpresa, né? Então, esse é o segredo, para que a gente possa sobreviver num mundo desse, acontecendo esse monte de coisa aí, foi como eu acabei de falar aí, né? Justo viverá pela fé. Para que você possa ser justo, é necessário deixar o pecado de lado e começar a viver como Cristo viveu. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. A fé não vem por receber um martelinho, um tijolo, a toalha que enxugou o suor do apóstolo, não vem por jogar um manto na cabeça de uma pessoa e a pessoa cai para trás se estrebuchando no chão. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus, não é certo? Tá certo. E nós temos aí 2 minutinhos aí, né, para acabar o programa, né? Eu agradeço a sua presença, irmão Gustavo, que Deus te abençoe e que Deus possa estar confortando aí o coração da sua esposa e o seu também, da sua família, né, que vocês estão aí de luto, né? Nós estaremos aí orando. Que Deus te abençoe, viu? Muito obrigado, obrigado também ao Paulo aí que está na operação do som. Mais uma vez, eu somente queria aproveitar esses segundos para anunciar que amanhã, às 6 da tarde, horário daqui da Flórida, 8 da noite, horário daí de Brasília, nós teremos esse hangout, essa live em que eu estarei falando sobre o grupo Bilderberg e como esse grupo tem escravizado nações através do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Um grande abraço a todos, Deus os abençoe. Amém. Fica na paz. Muito bem, amigos, aí está a participação no programa A Verdade para o Tempo do Fim. Domingo que vem continuaremos com esse tema sobre esse acordo maligno, o acordo transpacífico. Um grande abraço a todos, Deus os abençoe. Tchau.